E aí, pessoal? Então, adolescente é um problema, né? Vamos lá. Ó, vou cutucar vocês, então. Então, fiz isso de propósito, né? Porque o pessoal fala muito que adolescente é problema. Uma vez eu lembro que eu fui num congresso que o cara ficou indignado, que falaram que o adolescente não seria problema. Ele era um médico, porque aquela convenção só de médicos e psicólogos. Ele bravo porque sim, adolescente é um problema. Como vai dizer que não é? E o palestrante dizia, óbvio que não é. E será que adolescente é um problema? Então a gente, ao longo dos anos, a gente tem o, os vilões do comportamento, né? Aqueles caras que alteram os adolescentes para eles serem tudo aquilo de ruim que existe no universo, né? Então, além do adolescente ser um problema, ele é transformado em um problema, então, por esses vilões aí. Então, vamos lá, né? Lá no 1950, eu voltei um pouco no tempo, fui lá em 1950, mas com certeza se a gente voltar 40, 30, 20, enfim, sempre vai ter um ponto em que tinha alguma coisa muito nefasta que destruía o adolescente, né? Fazia ele se transformar. Nos anos 50 era o Elvis Presley, né? O Elvis Presley lá que dançava e ia deixar todo mundo muito promíscuo, porque, né, ele fazia uma dança muito sensual e tal. Aí depois, em 1900, ali na década de 60, veio o Miranha, né? Vieram os quadrinhos, e os quadrinhos é que iam deturpar todo e transformar todo mundo em rebelde e muito violento, todo mundo ia ser extremamente violento, né? Aí em 1970 veio a TV, e aí vocês percebem que esses vilões, eles viram uma liga de vilões, né? Porque não raro tu encontra pessoas hoje em dia que ainda criticam a TV, os quadrinhos músicas, né? Músicas de modo geral. Não necessariamente o rock, mas enfim. Em 1980, então, ali na década de 80, foi muito recorrente essa parte do RPG, né? Do Dungeons and Dragons. E quem assistiu a série ali do Stranger Things vai lembrar que eles pegaram essa história um pouquinho. Então, eles são também os gurizinhos, principalmente na segunda ou na terceira temporada. Que, como eles jogam, então eles seriam, né? Estariam sendo influenciados pelo mal e tal, toda aquela coisa. E nos anos 90, então videogame, né? Eu vou dizer para vocês, essa parte da TV eu peguei. A TV ali ainda era vilã, na época que eu era criancinha. Eu não peguei tanto Dungeons and Dragons, não. A parte de RPG aqui no Brasil não foi tão forte assim, na minha percepção. Ela ficou mais forte depois. Mas televisão e videogame é batata, assim, em todo lugar. Aí tem até mencionei aqui no canal outro dia, né? Tem até uma reportagem da Globo fazendo o videogame, assim, como se a coisa mais... E era o Mario, ainda por cima. O Mario seria, assim, um ser que transformaria demais a criança, né? Que jogasse, ia transformá-las em zumbis. Eles falam em zumbis, né? E aí, estamos em 2000 com a questão das redes sociais, né? E por que eu trago tudo isso para vocês hoje, então, pessoal? Porque a gente novamente eu encontrei uma postagem que eu vou deixar o link aqui, só que ele é em inglês, tá? Mas todo o mérito a doutora ali que fez essa postagem, ela é uma psicóloga, doutora em psicologia, pelo que eu entendi, lá dos States, pelo que eu vi. E ela fala sobre isso e vem muito ao encontro do que eu penso, sabe? O problema a gente não adianta a gente jogar toda a responsabilidade dos problemas comportamentais, seja do adolescente, nesse caso tá falando de adolescência, por conta inclusive da série Adolescência, que eu ainda não assisti, por isso que eu não posso falar muito, mas da série Adolescência, a gente não pode fazer o que a gente tem muito instinto em fazer, que é jogar problemas de comportamento, jogar responsabilidade por problemas de comportamento ou problemas que a gente tem em lidar com o comportamento em elementos que estão fora da gente, que estão fora do ser humano. Então, o problema do adolescente é a droga. Então, vamos lá atacar a droga, vamos fazer de tudo contra a droga. E aí a gente não vai no foco, no âmago do problema, que não, a droga é só um sintoma, ela é só um símbolo do que está acontecendo. Mesma coisa com qualquer elemento que possa influenciar o comportamento.
A influência no comportamento é pertinente? Sim, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso? Precisamos, como sociedade. Mas não adianta a gente só focar naquilo e achar que a partir do momento que a gente resolver, todos os problemas comportamentais vão também se resolver junto. É mais ou menos o que ela fala também. Ela é mais ou menos assim. Isso que ela fala, porque ela diz assim, não existe ela como psicóloga profissional, e eu com não tanta experiência quanto ela, né, mas tive um pouco de experiência com adolescentes, penso a mesma coisa, observei a mesma coisa. Eu nunca encontrei um adolescente para atender em que ele dizia assim, eu era uma pessoa sensacional, sem problema nenhum, eu andava na estrada de tijolos dourados e arco-íris no meu horizonte, e de repente eu me deparei com a rede social e eu me transformei, e tudo ficou ruim e começou a cair raios e eu caí num abismo. É sempre assim, eu já tinha algum problema, eu já tinha algumas dificuldades na escola, eu já estava com problemas em casa, com meus pais, muitos conflitos, eu me sentia que eu não tinha amparo ou suporte, etc. Então, o adolescente que tem problema, ele vai já estar apresentando esses problemas, e daí a rede social, o videogame, o filme, a música, a droga, eles só vão chegar para ser o canal em que aquele problema vai escoar. Só isso. Ele não vai ser o causador do problema. Então, para mim, essa postagem dessa moça, que eu vou deixar o link nos comentários aí, cirúrgico, como se costuma dizer, e é muito, muito importante, é uma discussão muito válida para a gente fazer, tá, pessoal? Me digam aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Será que vocês têm uma outra visão? Será que tem outro vilão que a gente precisa atacar? Vamos conversando aí. Eu também vou deixar aqui no card um vídeo anterior em que eu falei um pouco sobre algo similar, e também vou deixar a playlist caso você queira ver algum dos outros vídeos que tem relação aí com psicologia, tá? Forte abraço para todo mundo então, e até a próxima.